Boa noite a todos. Meu nome é Cristiano. Gente, eu tenho pouco tempo de santo feito. Eu tenho 20 anos de santo, fora 5, 6 anos, uns 6 anos como Abian. Quando eu comecei como no Candomblé, como Abian, é claro, eu fui de cliente para Abian em pouco tempo. Quando eu comecei como Abian, e também depois como Iaô, toda vez que tinha uma festa, que tinha uma função, ou quando não era nenhuma coisa nem outra, por exemplo, quando era uma obra no na casa de santo, o que acontecia? Se chegasse um babalorixá, uma ialorixá, sozinho ou acompanhado ou um ebome, eles sentavam, tinham toda a atenção e eu como Abian e os outros Abiãs da casa, eu como Iaô e os outros Iaôs da casa, para nós nos dirigirmos a esses mais velhos, nós pedíamos agô, abaixávamos, ficávamos olhando para o chão, perto da pessoa, pedíamos agô primeiramente, abaixávamos, abaixávamos perto da pessoa, pedíamos agô para nos dirigirmos às pessoas, quer seja um babalorixá, quer seja um abian, uma ialorixá, quer seja um ebome, um mais velho. Não importa se fosse dia de função na casa, não importa se fosse festa ou se fosse, por exemplo, uma obra que estivesse sendo realizada na casa de santo. Existia uma coisa que eu constatei que eu estava tendo dúvida e eu tive a certeza. O rumbê no candomblé está acabando. Está acabando. Por que eu falo isso? Por que eu falo isso? Eu fui criado dessa forma, como eu descrevi. Um babalorixá, uma ialorixá, um ebome, acompanhados ou não, com suas requedes, com seus orgãos, com seu Espírito Santo, ou não, quer seja numa festa, quer seja numa função, ou de repente até numa obra, estivesse levantando uma parede de um quarto de santo. O que acontecia? Para servir um copo d'água, o o mais velho, o babalorixá, ialorixá, ebome, etc. O mais velho pedia um copo d'água, a gente abaixava, a gente já ouvia que ele pedia um copo d'água, mas nós abaixávamos, ficávamos de cabeça baixa e ele falava: "Você pode me trazer um copo d'água, por favor?" Nós mais do que rapidamente: "Sim, senhor", ou "Sim, senhora." Nós saíamos, íamos na cozinha de santo, nós pegávamos um prato, pegávamos um copo de vidro, e nós levávamos, andávamos de cabeça baixa,
abaixávamos, pedíamos agô novamente, abaixávamos perto do Ebome, do Babalorixá, da Ialorixá, e entregávamos, nos afastávamos um pouco, esperávamos para ver se ele estava satisfeito, ele ou ela, ou se queria mais um copo d'água, ou se queria um pouco de café, se queria mais café. O que está acontecendo? Hoje em dia não. Hoje em dia o que acontece? Um Ebome, um Babalorixá chega na casa de um Babalorixá, um Ialorixá, um Ebome, desculpem, chega numa casa de santo e o que acontece? Ele, pura e simplesmente, o Abian, o Iaô, passa perto dele, o mais velho pede alguma coisa, o Iaô de cabeça em pé, olhando nos olhos do mais velho, pergunta o que ele quer. Se eu fizesse isso há 20 anos atrás, como feito de santo, ou há 26 anos atrás, como Abian, eu levava um puxão de orelha, quer dizer, dos vários que eu levei, 90% deles de forma injusta, eu levava um puxão de orelha. E não era uma coisa construtiva, uma crítica construtiva, um puxão de orelha construtivo, que é chamar uma pessoa, que eu acho que isso é um pouco de demonstração de humanidade, né? Chamar a pessoa no canto, um filho, uma filha, olha isso, não quero que isso se repita. Não é chegar na frente de todo mundo, para todo mundo ficar sabendo e explanar, vamos botar dessa forma. Mas o que está acontecendo? Eu estou espantado porque, para quem viveu há 26 anos atrás o candomblé, é pouco tempo de santo. Eu sei que é pouco tempo de santo. Mas para quem viveu há 20 anos atrás um tipo de candomblé que parecia um quartel do exército, e hoje em dia vê abiãs e iaôs que passam por você como se você fosse ninguém, não que você seja melhor por você ser um Ebome ou um Babalorixá, não é isso, mas é uma questão de hierarquia, de rumbê, que infelizmente está acabando. Mas eu creio que eu sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é algo tão assim, tão... Eu não tenho nem palavras para descrever, mas eu vou tentar mesmo assim. O que está acontecendo é que hoje em dia 90% das pessoas que entram para Raspar Santo, elas não aceitam mais passar pelas mesmas coisas que eu e muitos da minha época passaram, pelas sessões de humilhação, pela desvalorização como filho da casa e como ser humano. Ninguém mais aceita. E essa mudança está sendo, e essa mudança, essa falta de rumbê está sendo aceita por grande parte, não todos, dos babalorixás das ialorixás, está sendo aceita. Por quê? Porque o babalorixá, a ialorixá, eles precisam do abian e do iaô, porque fica quase que impossível, ou melhor dizendo, fica muito difícil tocar uma casa de candomblé, um babalorixá, uma ialorixá, com 2 ou 3 ogãs, com meia dúzia de equedes, mas
na hora da roda, na hora da roda, na hora da festa, chama o quê? Convida babalorixás e alorixás de outras casas que trazem os seus filhos para fazer, vamos dizer assim, para encher a roda. Eles aceitam. Não digo que esse é o motivo, mas babalorixá ou ialorixá algum toca uma casa de santo sozinho. Pode cultuar o orixá, sim, com auxílio da Eked, com auxílio do Ogã, com auxílio do Ashogun. E eu estou falando Ashoguns de verdade. Não são os Ashoguns de hoje em dia que, por exemplo, antes de alguns, não todos, antes de copar para o santo, usam certas coisas, usam certas, vamos dizer assim, substâncias ilícitas e depois vão copar para o santo. Isso é uma coisa descabida. Então ninguém, babalorixá ou ialorixá algum, levam a casa de santo somente com Ogã e Eked. Cultuar é uma coisa. Agora, eu quero ver, por exemplo, fazer tudo dentro da casa de santo, botar o santo para dançar, bota, que o Ogã tá lá tocando, o babalorixá e a lorixá tá virado no santo, a Eked traz, a Eked dança, as Ekeds trazem para o salão, dança, e depois toca a vamúnia, recolhe, pronto. Mas agora, o grande, vamos dizer assim, o coração do candomblé é o Abian, é o Iaô. Isso hoje em dia. E antigamente também, mas eu falo isso hoje em dia por quê? Porque há quase 30 anos atrás, ou seja, 26 anos atrás, muitas das vezes o babalorixá, a ialorixá marcava, por exemplo, ó, tem obra na casa, só apareciam 2. Ó, tem isso na casa, só apareciam 2 ou 3. Mas por que eles aceitam hoje em dia? Eu volto na questão. Por que esses babalorixás, essas ialorixás aceitam hoje em dia a falta de rumbê dos filhos de santo, dos iaôs, dos abiãs com os visitantes? Porque se não aceitarem, eles saem da casa. E se eles saírem da casa, como é que essa casa vai para frente? Vai ficar meia dúzia de pessoas, vão ficar 10 pessoas lá dentro, entre sacerdotes ou sacerdotisa e Ogãs e Ekedes. Ok, que fique assim. Mas isso foi lá no começo, que era um culto, mesmo quando era candomblé, quando deixou de ser Ixixelabá, esse orixá Ibilé, quando deixou de ser vamos dizer assim, a religião tradicional iorubá, era um culto familiar, sim. Mas quando começou a aceitar A ou B de fora da família sanguínea, o que aconteceu? Começaram a passar a depender também. O Abian, o Iaô depende do babalorixá e da ialorixá, sim. Mas o babalorixá
a Ialorixá também dependem do Iaô, do Abiã. Mas o que está acontecendo? Que falta de rumbê, é essa que é difícil achar palavras. Que falta de rumbê, falta de descaso, falta de respeito. Abiã olhando nos olhos de cabeça erguida, olhando nos olhos assim do mais velho, independente se ele é da casa ou não, independente se ele tem cargo, se ele é de axé famoso ou se é de um axé desconhecido. Que falta de respeito é essa? Depois a culpa sempre cai, e isso é uma atitude hipócrita de alguns sacerdotes ou sacerdotisas. A culpa sempre cai para o Abiã e para o Iaô, mas não, porque se o candomblé voltasse a ser como era 26 anos atrás e há muito mais tempo atrás, não estaria essa falta de rumbê, esse absurdo que está hoje em dia. Então, para quem assistir esse vídeo, eu peço que reflita. Como era a sua casa de santo e como está hoje em dia? Que absurdo é esse? Se eu, como Abiã, fizesse, olhasse nos olhos de ficasse em pé, conversando, perguntando alguma coisa para ou conversando, ou falando, ou atendendo um ebome, um babalorixá, uma ialorixá em pé, olhando nos olhos, eu tomava um puxão de orelha terrível, na frente de todo mundo. Depois, não reclamem. Mas o que acontece? Muitas das vezes uma pessoa, um sacerdote, uma sacerdotisa, ou uma sacerdotisa, eles se garantem muito na questão de eu sou do axé XY, aí a casa enche. Mas quando é aquele babalorixá, aquela ialorixá que tem um axé que não é tão conhecido, beleza? O pessoal não liga. Mas eu falo, digo e repito, que absurdo é esse que está acontecendo? A falta de rumbê que está acontecendo dentro do candomblé é um absurdo terrível, terrível. Eu peço que quem assiste esse vídeo que reflita. Precisa assistir tudo não, mas faça uma reflexão, porque o candomblé que eu conheci, hoje em dia eu desconheço o candomblé. O candomblé que eu conheci era igual um quartel. E eu levei muito tempo nesse regime, vamos botar dessa forma, nesse regime, para hoje em dia, os abençoados que rasparam o santo ontem, olharem nos meus olhos, olharem, me atenderem em pé, assim, cabeça erguida. Não porque eu seja melhor do que eles, não. Porque eu fiz isso aqui, ó, para me tornar um ebome. Eu passei por fases depressivas, por ver certas coisas acontecendo, certas injustiças acontecendo. Então, eu peço que vocês reflitam. Valeu. Tenha um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, porque eu não sei que horas que vocês vão assistir esse vídeo.